Olá, meus amigos, tudo bem? Eu sou Diogo Almeida. Quem conhece o MRN sabe que a nossa missão é produzir conteúdo original e de qualidade. Seguindo esse objetivo, vamos trazer aqui para o canal TV MRN uma série de entrevistas com representantes de grupos políticos do Flamengo. O clube já vive um intenso clima eleitoral há poucos meses da eleição. E acreditamos que os torcedores do Flamengo, que não vivem os bastidores do clube, têm todo o direito de conhecer um pouco mais da política rubro-negra. Um primeiro vídeo já está no ar, é com o Lisias Itapicuru. Ele é representante do grupo Flamais. Nesse vídeo você vai conhecer dois dos representantes de um grupo considerado novato ainda dentro da política rubro-negra, o Flamengo da Gente, que tem o objetivo de trazer algumas pautas como o ingresso popular, o voto à distância de sócios off-Rio e até mesmo sócio-torcedor com direito a voto. Nessa entrevista eu fui recebido pelo Guilherme Salgado e pelo Davi Butter. Espero que vocês gostem e vamos lá para a entrevista. Um abraço, até mais. Então, pessoal, eu estou aqui com os representantes do grupo Flamengo da Gente, um grupo novo na política rubro-negra. Guilherme Salgado, tudo bem, meu irmão? Obrigado por me receber aqui. Tudo bem, galera? Vamos bater um papo aí interessante sobre o Flamengo, sobre o nosso grupo, o que a gente pensa, o que a gente acha que é o melhor para o Flamengo, vocês vão gostar. Valeu, Guilherme. Davi Butter, tudo bem, meu irmão? Obrigado aí por me atender. Beleza? Saudações rubro-negras, vamos gastar um tempo prazeroso para falar da nossa paixão. Queria que o Butter começasse aí para contar como é que surgiu o Flamengo da Gente. Cara, a história do Flamengo da Gente começa em 2017, primeiro semestre de 2017. Eu acredito que eu e o Guilherme, o Thiago, outras pessoas que estavam na origem do grupo, a gente tem um envolvimento com a política do Flamengo que data mais ou menos da mesma época. Né? Thiago Cordeiro, que trabalhou no clube, foi gerente de comunicação. O Thiago já como nós, assim, a gente passou a ter um envolvimento na vida do clube lá por 2011, 2012. Todo mundo, ou pelo menos assim, uma parte do núcleo que criou o Flamengo da Gente estava naquela primeira composição que elegeu o Bandeira. E alguns de nós entraram e saíram do Soflá durante o período, outros vieram de outros grupos, outros são não afiliados. Mas todo mundo que se encontrou naquele momento para criar o Flamengo da Gente estava insatisfeito com uma série de questões. A principal questão que eu acho que é a que mais une e galvaniza o grupo é a questão de como o Flamengo deve encarar a matriz popular. Né? Existe uma espécie de uma grande discussão em relação a isso, porque tem gente que encara isso pela perspectiva da planilha, pela perspectiva do que vai aparecer no seu Excel ali, e tem gente do outro lado, se simplificando muito, que tende a ver que a matriz popular, a opção popular do Flamengo, que foi feita historicamente num dado momento, isso data dos anos 30, isso faz parte da identidade de marca do Flamengo. Então pode ser um valor que não aparece imediatamente em planilha, não aparece imediatamente no balanço de final do ano do clube, mas é algo que está associado à marca, que vale muito. E então a gente começou teve uma série de embates quando por exemplo, eu estava dentro do Soflá, enquanto estava fora também, em relação a algumas políticas do Flamengo tomava antes, mas que seguiu tomando em relação ao ingresso, por exemplo. Então, assim, eu acho que o Flamengo da Gente nasceu dessa insatisfação em relação a como a matriz popular do clube estava sendo tratada. Não estou falando, não é uma conversa populista, não é isso. Isso é uma conversa de identidade, uma conversa de negócio também. Essa eu acho que foi uma insatisfação um pouco geral, difusa, que existia entre alguns sócios do clube, sócios e sócios torcedores também. E a partir daí a gente começou a se conversar
alguns já estavam insatisfeitos nos lugares onde estavam, eu estava insatisfeito onde eu estava. No caso, o Soflá, eu estava no Soflá também. Ele também Você estava no também Soflá. era do Soflá. Outros estavam no Soflá, teve gente que já passou acho que por outros grupos, e muita gente não afiliada. Muita gente que nunca se envolveu com a política do clube. Né? Na verdade, a gente encontrou todas essas pessoas por laços comuns, laços de arquibancada, laços de amizade, e todo mundo muito preocupado com o rumo que o clube estava tomando naquele momento, que eu acho que, de certa forma, foi corrigido em parte, mas continua preocupando a gente. E aí a gente começou a discutir Flamengo, perspectivas e tal, e partimos da matriz popular e começamos a elencar uma série de outras questões que nós considerávamos importantes para o clube. O clube fosse alinhado de maneira mais enfática com a defesa dos direitos humanos, que o clube fosse comprometido com uma internacionalização, não da marca necessariamente, mas com a internacionalização esportiva do clube, para que o Flamengo de fato valorizasse isso, porque parece que, quando a gente fala isso, parece que foi na era do gelo, mas até outro dia o Flamengo já poupou jogador em Libertadores para ganhar a Taça Guanabara. Isso já aconteceu. E a gente acredita que essa mudança, um pouco, existe hoje um interesse muito maior pela Libertadores que existia antes. A gente acha que tem que ser preservado esse interesse e o clube tem que colocar isso no topo da sua agenda. Claro, todo mundo quer ser campeão da Libertadores, mas assim, a gente considera como prioridade que o Flamengo olhe para fora. E o ponto do estádio, para a gente é muito importante. Que a questão do estádio a gente encara pela ótica da autodeterminação. Se o Flamengo vai ter como estádio principal um estádio próprio, excelente. Se o Flamengo vai ter como estádio principal o Maracanã, mas vai ter uma segunda opção que ele vai poder escolher quando ele quer mandar seu jogo, ótimo. O que não pode é ficar na situação que a gente se encontra em vários de dependência de concessionária, de dependência de governo, e a gente considera absolutamente essencial que isso seja quebrado, mesmo que se realize um bom contrato com o Maracanã. Eu acho que todo torcedor tem uma história com o Maracanã que não vai se apagar, mas eu, particularmente, tenho muito medo, eu acho que o grupo compartilha desse medo, do Flamengo acabar virando um administrador de imóvel. A gente vai gerir o Maracanã, mas o Maracanã não vai ser nosso na prática. A gente vai ter que gerir o Maracanã mantendo uma série de coisas que nos afasta de sermos donos do Maracanã. E aí eu não falo só na parte estética, não. Eu falo de uma série de coisas, porque financeiramente pode ser ótimo para a gente ser esse gestor do complexo Maracanã. Mas eu acho que não se esgota aí, a discussão não pode se esgotar na questão financeira. Novamente a gente vai cair no assunto da pandemia. Ter um estádio é muito mais do que no final do mês você ganhar. O nosso grupo tem uma característica peculiar, que eu acho que tem o Flamais também assim, talvez tenha outro grupo assim também, que a gente congrega desde sócios proprietários, conselheiros, sócios contribuintes, sócios de múltiplas Coffee Rio, alguns, depois sócios torcedores de todas as categorias possíveis e não sócios torcedores. Quantos membros, mais ou menos, o grupo tem? Olha, eu vou começar, nós somos 5 conselheiros, e aí eu já estou contando o pessoal... A outra pergunta seria como vocês se organizam, então já vamos lá. Pode englobar tudo isso. Contando a partir da próxima legislatura, né, a partir do próximo presidente do Conselho Deliberativo, que vai tomar posse em dezembro, nós teremos 5 conselheiros, 5 conselheiros natos, que é bom também o pessoal saber a diferença. Ou seja, conselheiros natos são conselheiros que fazem parte do conselho até quando quiserem. Eles podem faltar quantas reuniões quiserem, a vaga deles está garantida. Então nós teremos 5 nessa categoria e outros 7 que poderão, depende de uma série de fatores, serem membros que chamam de corpo transitório. Que serão conselheiros, caso uma série de fatores aconteçam, mas poderão exercer esse direito a serem conselheiros no período dessa próxima legislatura. E também é uma eleição que acontece logo depois da eleição presidencial. E fora isso, aí nós temos mais cerca de 40 membros. Tem mais, hoje já são quase 70. Quase 70 membros, que aí englobam sócios torcedores ou pessoas que não são... não tem Quem fez o cadastro. Quem fez o cadastro, que aí é um cadastro que a gente coloca nossas bandeiras, esses pilares que o Davi falou, e a pessoa que concorda com isso faz parte do grupo. Faz parte do grupo. Eu acho que assim, o Flamengo da gente tem uma característica específica que tem um arejamento constante dos debates. Assim, a gente não fica viciado no que está se falando nos corredores da Gávea. Até porque, como ele falou, que de fato, no final das contas, é a nossa principal bandeira, além da matriz junto com a matriz popular ali lado a lado,
Na abertura do clube, a gente quer trazer as pessoas para dentro dos debates do clube, na medida, por exemplo, do que permite, por exemplo, que um conselheiro pode falar fora do conselho, que tem algumas restrições ali. Sim. Mas nas discussões substantivas a gente pode sempre estar junto e abrir, ser transparente na medida do possível. Mas a gente quer mudar o Flamengo não só para trazer as pessoas de acordo com as regras que existem. A gente quer mudar o Flamengo para abrir, inclusive, essa porta de entrada. Entendi. Hoje, por exemplo, porque mesmo as portas que existem, elas são mal anunciadas e mal divulgadas. Muito. A gente viu isso, eu e o Guilherme fomos ano passado no Encontro das Embaixadas, fomos conversando num evento sensacional. É muito bom. E a gente conversou com alguns cabeças, chefes de embaixadas e tal, e eles não conheciam a modalidade de off-rio. A gente ficou muito assustado com isso, entendeu? Porque você, como off-rio, você pode ser sócio-torcedor, depois de um período de carência você tem direito a voto também. Então você tem ali o benefício comercial, digamos, do sócio-torcedor com o direito político agregado. O clube não promove isso, todo mundo sabe, por motivos comerciais. Eles mesmos reconhecem isso. Então a gente acha que não só tem que promover entrada de mais sócios de acordo com como a porta é hoje, passar mais gente pela porta de hoje, como a gente tem que quebrar os lados dessa porta e deixar mais gente entrar. A gente pode discutir a maneira de fazer isso. Tem gente dentro do nosso grupo, não é um ponto fechado, que vai defender o voto para sócio-torcedor. Outra proposta que eu acho mais provável, pelo contexto do Flamengo, é você criar um plano de transição para sócio-torcedores assíduos em pagamento para categorias com direito a voto. Isso acho que mudaria a qualidade e a diversidade do debate dentro do Flamengo. Democracia demais nunca é problema. Com certeza. Então, vamos falar, um clube com 40 milhões de torcedores não pode se restringir a um colégio eleitoral de 8 mil que votam 3 mil. Isso é inconcebível. A galera que contrapõe isso, né? Tem medo dessa abertura, sempre tem aquele argumento da massa de manobra. Qual é a visão de vocês em relação a esse tipo, já que o Flamengo da gente tem como pilar essa abertura, qual seria o contra-argumento para quem tem essa dúvida, né? Sim, o contra-argumento é bem simples. Que o colégio eleitoral, da forma que ele é atual, já elegeu administrações ruinosas, populistas, que colocaram o Flamengo à beira do colapso. Então, assim, eu acredito que a composição do colégio eleitoral hoje não depõe tão a favor do Flamengo assim, entendeu? Para a gente ficar assustado com outra possibilidade. Sendo bem direto, apesar de eu ser sócio, conselheiro, ter o meu direito a voto pelas regras antigas, eu acredito que uma expansão do conselho, claro, a gente pode discutir como isso vai acontecer. Tem alguns clubes que, por exemplo, você entra como sócio-torcedor, fica um tempo, pouco tempo depois você já tem direito a voto. Agora, alguns clubes que o sócio-torcedor tem direito a voto, existem camadas para você votar no presidente. Você, na verdade, vota no conselho, isso acaba te detendo ali. A gente pode discutir a modalidade de como chegar nisso. Mas a verdade é que, assim, massa de manobra, aí no caso existe esse risco em qualquer colégio eleitoral. Grande, pequeno, a gente vê movimentos dentro do clube que tem uma lógica de caciquismo, de chefes, que tem seus seguidores fanáticos que vão atrás. Então isso já acontece dentro do clube hoje, entendeu? Eu acho que esse argumento que pode se dizer é um argumento de escala, vai ficar maior, talvez, possivelmente, se a democracia do Flamengo se corromper. O colégio eleitoral só vai crescer. Só vai crescer, e mesmo assim, se a gente for por um caminho de carência, de transição, vamos ver quantas pessoas de fato vão querer se associar, mas o que a gente imagina, o que a gente quer trazer, é quem tem o desejo de participar, quem está distante por motivos financeiros e que pode fazer daquela contribuição comercial, digamos assim, que ela faz para o sócio torcedor, uma maneira dela trilhar um caminho para o clube, a gente quer abrir essa possibilidade. A gente acredita que isso é muito importante para o momento. Até porque hoje, Diogo, enfim, se você tiver um poder financeiro muito grande, você ganha uma eleição também. E eu não estou falando nada ilícito, não estou falando de compra de votos, não, estou falando se organiza melhor. Quem pode comprar um título de sócio proprietário, se bom, e elege. Porque você tem hoje, não só sócio proprietário, né, de outras categorias também, mas você tem uma eleição que é definida por 800 votos. Sim. Vai ter que ser uma pequena fortuna. Vai ter que investir um dinheiro, mas tecnicamente é possível. É muito mais possível do que no corpo. Porque hoje o título está relativamente valorizado, mas no cenário que o título estava mais depreciado, isso pode acontecer em algum outro momento. Mas não é só conselho que nós falamos, as categorias. Exato. Quem o Flamengo da gente vai apoiar?
a gente não vai apoiar ninguém. A gente decidiu como grupo focar na criação de uma agenda legislativa para a próxima legislatura do Conselho Deliberativo. E a gente também considera importante que assim, a gente precisa de mais estrada, não só quem já está lá, quem está mais tempo menos, mas tem sócios jovens entrando com a gente. E a gente considera que a gente tem que focar na defesa das bandeiras dentro do Conselho Deliberativo. Assim, a gente conversa praticamente com quase todos os setores do clube, a gente tem trânsito e conversa, já tivemos iniciativas conjuntas. Uma das iniciativas recentes a discussão toda sobre o uso político do clube, que acho que é um tema que a gente vai acabar abordando. A gente teve, no primeiro momento, depois até agora também, atuando com grupos que estão apoiando a chapa do Landim. Mas, assim, muitas questões dentro do Conselho Deliberativo, a gente se encontra ali do lado do Sofla em vários momentos. Porque, no fim das contas, essa avaliação a gente faz internamente, eu faço também muito. Vai depender da pauta. Depende da pauta e na prática. O que acontece? Eu, por uma circunstância profissional, não participei da campanha de 2015. Eu estava por conta de trabalho, não podia estar vivendo. Né? Na época, quando Azul e Verde fizeram a Sofla, e eu não sou, eu estava licenciado do Sofla e participava do conselho, tem uma congelada como tipo profissional. Então eu não peguei aquela tensão toda, eu via de ouvir falar. E acompanhava de ler. Né? Mas o que acontece? Olhando de maneira um pouco panorâmica e olhando pelo contexto da história do Flamengo, por mais que pareça que essas divergências sejam tão grandes, eu acho que para o bem e para o mal a gente tem o mesmo campo político cindido entre duas faces, que por conta de ressentimentos e lutas antigas, pessoais, e elas tendem a acirrar a rivalidade, né, e a disputa. Isso é muito característico da disputa política. Às vezes, quanto menor a diferença, maior a tensão. Entendeu? Então, a gente enxerga o momento do clube assim. Existe uma hegemonia do reformismo no clube, e a gente, dentro desse contexto, a gente falou, olha, de momento, a gente acha melhor a gente fazer avançar a nossa agenda. A gente tem iniciativas, tem uma iniciativa que está congelada, que a gente quer voltar com toda a carga no que vem, que é a questão do voto à distância, e tem mais algumas outras penduradas aí, que a gente vai falar em seguida. Eu ia falar. Eleitoral, mas não a reforma eleitoral, né? Reforma legislativa de modo geral. E a gente, então, se colocou nessa situação de uma neutralidade enquanto grupo. Publicamos já nossa posição. Em breve teremos uma publicação também da nossa carta de princípios, o que a gente acredita que é o melhor para o clube. Mas, enquanto grupo, a gente optou por neutralidade, abrindo para que os membros individualmente possam votar em que acharem que é a melhor opção. Sem que viram as bandeiras. De alguma forma vocês vão debater o PDG de algumas chapas, de se posicionar? Olha, isso assim, bacana isso até para enriquecer. A gente liberou os integrantes a participarem como quiserem das campanhas. E a gente não fez um corte do tipo, essa aqui sim, essa aqui não. Então, quem quiser participar da campanha A, pode participar. Quem quiser participar da B, quem quiser participar, conversar com os dois, para a gente não tem problema. Até porque a gente acha que, em alguns casos, principalmente quem está entrando mais agora, é importante que circule mais pelo clube e conheça mais. Existe uma conversa, como a gente já tem uma vivência do clube, sempre tem alguém perguntando, o que você acha que pode fazer isso? E como eu falava antes, eu continuo dando opinião sobre tudo. Mas quem me pergunta, ou quem pergunta para o Guilherme, a gente vai falar, a gente vai responder. A gente tem nossas bandeiras muito claras. Nós não temos, não estou falando que outros grupos não sejam assim. Só estou dizendo que assim, a gente tem umas 5, 6 bandeiras que basicamente são as razões de ser do grupo. A gente não montou um grupo para administrar e para tomar conta do Flamengo em 2000 e X. Não é isso. A gente montou um grupo para mudar o Flamengo, principalmente a partir da mudança de estatuto e de algumas outras iniciativas que dão para fazer por fora do clube. Então a gente se encontra na eleição desse momento, principalmente para a gente escapar dessa dinâmica que a gente considera um pouco artificial de tensão, de uma guerra que não é nossa, que eu não considero que seja uma guerra nossa, não é uma guerra da torcida, não é uma guerra do Flamengo. O fato de alguém ter se sentido traído por outro, o outro ter traído, um não gostar do outro, o outro ter lançado advogado, a gente não considera que isso é
relevante para o Flamengo, entendeu? Todo mundo vai passar, todas essas vaidades vão passar, não vai sobrar nada na terra, mas o Flamengo vai continuar. E é isso que a gente tem que pensar, e foi um pouco que guiou o nosso posicionamento em relação à campanha. É uma neutralidade enquanto grupo e liberação dos integrantes para a participação individual. Isso que é importante dizer. Como vocês pensam em trabalhar a aprovação de voto para sócio-torcedor e, principalmente, voto à distância? É o seguinte, eu e o Davi somos signatários do requerimento, foi entregue ao Conselho Deliberativo alguns meses atrás, Davi, que é do início do ano. Isso. Que pedia, então, que houvesse voto à distância para as eleições do clube. E é bom frisar que o voto à distância não cria nenhuma categoria nova, ou seja, não dá direito para alguma categoria que não tem direito a voto a votar. Na verdade, é para quem já tem direito a voto, quem já pode exercer o seu direito estatutariamente falando, e aí que essa pessoa possa votar à distância. Nosso requerimento fala no seguinte, que uma vez que isso seja aprovado no Estatuto do Flamengo, né, o clube, então, verifique qual a melhor maneira de se fazer esse voto à distância. Você tem várias formas. Por exemplo, exatamente, você tem alguns grupos profissionais que fazem o voto das suas associações à distância. A pessoa recebe lá um token, uma senha e vota, tem um período para votar. Pode ser uma maneira. Pessoas falam, por exemplo, em urnas nas embaixadas, né, nas embaixadas com mais número de membros. É uma outra maneira. Mas isso vai caber ao clube ver qual é a melhor opção. Financeira, logística, enfim. O que a gente quer é que isso seja estatutário, que esse direito seja dado ao sócio que já com direito a voto esteja em trânsito, esteja fora do Rio de Janeiro no dia da eleição. Então a gente foca no direito. A metodologia usada vem depois. Vai ficar na capa do clube e resolver isso. O clube tem poderes competentes para verificar a questão financeira e a questão de logística. Então o voto à distância é isso. E aí entra com aquele primeiro assunto do off-Rio. Que a categoria off-Rio é uma categoria muito subutilizada do Totalmente. Porque é uma categoria que fica escondida, as pessoas não sabem que existe, é uma coisa meio nebulosa. Parece que o clube criou e tem um constrangimento. É sempre bom te frisar, assim, o off-Rio tem direito a voto. Né? Ele é sócio do clube, contribuinte, a categoria contribuinte, off-Rio. Ele tem direito ao plano raça do sócio-torcedor, ou seja, ele tem um abatimento de R$39,90, ele é automaticamente raça. E ele tem direito a voto. Então, e fica, no final das contas, uma mensalidade um pouco acima da mensalidade só do plano raça. Então a pessoa é sócio-torcedor, tem os benefícios do sócio-torcedor, e por uma quantia muito pequena, mais mensal, ela tem esses direitos políticos. Então essa pessoa se beneficiaria muito do voto à distância. Então, na nossa cabeça, o voto à distância funciona assim, seguindo esse rito. Né? Primeiro uma aprovação, o protocolo, enfim, o requerimento está, né, com o presidente do conselho, não será votado esse ano, a gente espera que seja votado o mais rápido possível, para já na próxima eleição isso já está aprovado. Eu creio que o Flamengo da gente precisa pressionar para que isso ande logo no primeiro ano de mandato do próximo presidente, porque acaba que se protela para o segundo ano, aí aí no terceiro não pode ser votado porque é mudança de estatuto. Mas isso é maior que o Flamengo da gente. Porque tem uma articulação a gente tem conversas com sócios torcedores ao Rio, em alguns lugares, Nordeste, Sul do Brasil, Centro-Oeste, e existe muita gente mobilizada em prol dessa causa, e acompanhando e pressionando. O que a gente tem que fazer é não ficar, por isso que eu acho que a nossa neutralidade no caso da campanha, como a gente tem um requerimento, foi bom, porque a gente continua falando com todo mundo sobre esse tema. Eu falo com sócios torcedores que são do Lomba, sócios torcedores que estão com o Landim da mesma forma, e não estou escolhendo lado. A nossa proposta não é o voto à distância da chapa verde, o voto à distância da chapa azul. E é importante frisar na questão do voto à distância. Vote chapa tal, porque ela vai... Não, porque assim, sendo bem sincero e aberto para quem é sócio do Off-Rio, existem opositores do voto à distância dos dois lados, com diferentes argumentos. Existe um argumento que para mim não se sustenta, de que isso é uma espécie de cavalo de Troia para o voto de sócio-torcedor. Tem gente que fala isso, tem gente que diz que vai ser muito caro, sem nem olhar
estudos A sobre implementação Você olhar- tecnológica do... tem conselhos de classe, acho que o Conselho Federal de Psicologia tem uma apresentação muito boa que eles fizeram sobre, a primeira eles fizeram uma ou duas já eleições por voto à distância, mostrando como o voto, por exemplo, eletrônico por token e tal, ele sai muito mais barato do que, até pelo voto pelo correio, por exemplo, que é uma modalidade possível, e bem mais barato que o presencial. No caso do Flamengo, assim, a gente considera que o voto eletrônico é uma possibilidade, existe a possibilidade de se votar nas embaixadas também, mas eu acho que o clube sempre vai ter que ponderar custo e segurança. Né? Despachar, por exemplo, abrir uma urna em São Paulo, abrir uma urna em Juiz de Fora, em Brasília, em Manaus, Bem contraprodução. você precisa mandar fiscal junto. Você precisa ter um fiscal junto, a não ser que você tenha fiscais constituídos nas próprias cidades. Eu acho uma complicação logística grande, mas se o Flamengo quiser testar com o piloto, não, vamos fazer um presencial onde tem maior densidade de sócios, o resto a gente volta à distância. Ótimo. Mas o Guilherme falou bem, a gente precisa defender o direito. E para isso acontecer, baixou a poeira da eleição, a gente tem que vir com tudo. A gente está se preparando para isso. É bom também desse assunto do jogo. A gente não quer também... A gente quer ter algumas regras para exercer esse direito. Né? A gente pensa, por exemplo, num período que a pessoa declare que nas eleições estará à distância e fará uso dessa metodologia. Não é para o cara acordar de manhã e resolver, não vou nagar, vou votar no meu computador aqui. Não vai ser assim. Mas a ideia é que essa pessoa tenha lá um período definindo tudo pelos poderes competentes, né, com a antecedência que deve ser observada, e a pessoa vai manifestar o interesse de exercer o direito dela à distância. Chegou no dia, não manifestou anteriormente, ou ela vai, ou ela vai. Não pode. Vai ter tudo, vão ter ritos, né? É só uma coisa organizada. A gente não sabe exatamente quantos de fato iam decidir por votar à distância, mas só da gente pensar, eventualmente, da pessoa que está impossibilitada por motivo de saúde, outro que teve que ir para Portugal para morar um tempo, um sócio proprietário ou um sócio afiliado que está em Manaus e realmente não tem condição de estar aqui. Se for, mesmo que seja um grupo relativamente pequeno no colégio eleitoral do Flamengo, a gente acha importante que o Flamengo sinalize que quem está fora do Rio, quem está distante, pode participar do processo, que o Flamengo é muito mais do que uma reunião de cavaleiros no Leblon. Perfeito. É uma coisa de cidadania rubro-negra. O Flamengo da gente protocolou um requerimento do deputado federal pela Rede de Sustentabilidade e não se ausentou das suas funções como presidente do Flamengo. Então eu queria os representantes aqui do grupo que foi responsável falasse mais a respeito. Eu acho que, assim, que é importante a gente falar de uma pré-história do requerimento também. Isso é uma conversa que começou entre vários grupos do Flamengo, envolvendo ideologia, o Flafute, Flamais, todo mundo muito preocupado e vigilante em relação ao caminho que o clube estava tomando, que a figura do presidente estava tomando também, digamos assim, de uma dificuldade de separar clube de pretensão política. A gente já identificava algumas questões ali de uma pré-campanha que o Flamengo estava aparecendo, começando a aparecer em 2017, mas se acentuou muito no primeiro semestre. Sinais ali inicialmente sutis, de você, por exemplo, estar num evento e estar com o símbolo do clube, você depois passar em declarações, tratar o Flamengo como um instrumento para promover uma candidata. Isso começou a alarmar muito a gente e veio de vários sócios. Realmente, essa é uma articulação que ainda existe. Cara, não dá, vamos mandar uma mensagem como coletivo de associados, não representamos a maior parte dos sócios do Flamengo, não nos arvoramos isso, mas a gente quer expressar a nossa preocupação, nosso repúdio desde já. Isso foi no primeiro semestre. Vários grupos significativos na política do Flamengo e basicamente não tivemos resposta de nenhum tipo, nem nenhuma mudança de conduta. E ali a gente já sinalizava que a gente seguiria vigilante e que em algum momento isso poderia tomar outra forma. E logo depois que a gente divulgou a carta de repúdio, a nota de repúdio contra os grupos, a gente começou a estudar a questão estatutária e sentimos a necessidade, na realidade a urgência se impondo da gente fazer uma provocação, e é uma provocação,
ao grupo de associados do Flamengo, principalmente ao Conselho Deliberativo, que se trata aqui do presidente, a gente está falando do presidente. Se a gente estivesse falando de vice-presidente, a questão seria remetida para o COAD, mas presidente, essa provocação tem que ser feita ao Conselho Deliberativo. E a gente falou, cara, temos que fazer essa provocação e encontramos base aqui no Estatuto. Que foi até uma mudança nova. Exato, 2015, que veda o envolvimento do clube em campanha de qualquer natureza. Muito, no nosso, assim, pelo menos na questão geral, está muito claro que o Flamengo não deve ser misturado com essas questões. A gente reconhece, sabe, que falta uma clareza ao Estatuto, isso também é um ponto que a gente considera importante trazer para a próxima legislatura de código, que se discuta de maneira muito clara a necessidade dos dirigentes se desincompatibilizarem para poderem concorrer ao cargo eletivo. Ninguém quer prejudicar o direito cidadão de ninguém que participe da vida do Flamengo, todo mundo tem direito. Claro. O que a gente não aceita, e considera muito irônico que isso esteja acontecendo, e falo isso com tranquilidade, é que a gente via um dos 3 ou 4 pilares ou fatores de motivação que levaram à eleição da primeira chapa azul, digamos assim, foi a rejeição da exploração política. Pela Patrícia Amorim. E não só da Patrícia, pelo histórico de exploração política dentro do clube. Sim. E por quem tentava continuar explorando ou fazer carreira em cima do clube. Então, quando a gente viu o grupo político que se elegeu, do qual a gente fazia parte, né, começando a reproduzir comportamentos que, na nossa visão, levavam a lugares que a gente repudiava, a gente falou, cara, não dá, a gente precisa marcar que, pelo menos, assim, quem quiser se candidatar, explorar o Flamengo politicamente, ou tentar explorar o Flamengo politicamente, vai ter que pagar algum tipo de preço por isso. Então, a gente caminhou com análise de estatuto, discussões internas, seguindo conversando com os outros grupos, destaco aí muito a interlocução com o Flamais, que não foi requerente com a gente, mas foi por uma questão só de conveniência da gente assinar, mas eles o tempo todo apoiaram, opinaram sobre o requerimento, são bem presentes na questão da agenda legislativa e principalmente nessa questão da exploração política. Então, nós calhamos de nós sermos os requerentes, mas tem mais gente olhando essa questão, e agora está na mão do presidente do Conselho Deliberativo, para que o que a gente pede, que foi retratado assim, vocês estão pedindo impeachment do presidente, vocês querem a matéria do Mundo Rubro-Negro. Vocês querem desestabilizar, não é o caso, não foi você que falou isso, mas existe, no Flamengo é muito curioso, porque sempre existe a discussão do time. Impeachment é uma palavra maneira, eu estou tentando descobrir qual é o período no Flamengo que algumas pessoas consideram conveniente para você fazer algo que atrapalhe o poder, digamos assim. Por exemplo, se você anuncia antes do jogo, você quer desestabilizar. Se você anuncia depois e o time perdeu, você está querendo aproveitar. Se ganhou, você está querendo amargar, criar crise. Então, acho que assim, a gente teria que dar um jeito de abrir o conselho no dia 30 de dezembro, 29 de dezembro, não tem rodada, estamos em recesso, aí a gente vai lá botar tudo. Não coloca no calendário do clube uma determinada data, vai essa data e tal. Não, essa data se impôs, o requerimento se impôs nesse momento. Está aberta a temporada. Exato. Não existe isso. Não existe. Isso é um grande argumento para você passar pano numa série de comportamentos. Não falácia. Mas a gente considera o que aconteceu foi que o requerimento se impôs nesse período um pouco pelo trâmite da campanha eleitoral. O período eleitoral oficialmente começou há pouco tempo. Nosso requerimento entrou um pouco antes, já para dar conta do que aconteceu na pré-campanha, que para a gente era suficientemente preocupante. Um dos dias depois já apareceu lá a cédula de inscrição lá do 15 de agosto. 15 de agosto. E agora, a partir de agora, isso foi entregue e vai seguir o rito normal do Conselho, sendo acolhido ou não. Aí tem um prazo para a formação de comissão. A comissão para investigar. E no final das contas, quem vai decidir é o Conselho. Mas a gente considera assim, o importante é que isso seja colocado em debate, que haja um preço para isso. Foi decepcionante essa questão. Vocês saíram do Sofá, então eu queria que vocês fizessem uma análise desses 3 anos como representantes do Flamengo da gente, uma avaliação desse último mandato do Eduardo Bandeira de Mello e do Sofá, emendando também com essa acusação de um aparelhamento do clube e tudo mais, que é uma pergunta que eu vou fazer realmente para todos os representantes do clube, porque é algo que
falado o tempo todo, né? O Sofla é acusado o tempo todo de emparelar o clube. Como é que vocês, a visão especial de vocês que vieram de lá? Bom, eu fiz parte do Sofla desde 2012, saindo em 2017. Eu participei das 2 eleições da Chapa Azul. Você perguntou especificamente desse último mandato. Eu acho que nesse último mandato o Bandeira conseguiu continuar nos trilhos de uma gestão mais profissional, né, trato financeiro, isso é um ponto positivo. Teve suas falhas, principalmente no futebol, na gestão do futebol. Né. Tentou corrigir agora com o ombro, isso ainda está acontecendo, né, a gente ainda está em campeonato, ainda está em possibilidade. Isso ainda não dá para se fechar uma questão sobre isso aí. Mas, e aí, estando no Sofla desde 2012, eu participei muito, assim, é um grupo que, eu falo sem qualquer problema, é um grupo que se você quer participar e ajudar o Flamengo de alguma maneira, você tem essa possibilidade. É um grupo muito proativo, tem pessoas que realmente se dedicam muito ao clube, de qualquer maneira, em qualquer área. E eu pude participar em áreas que eu achava interessante, mas quando eu vi que algumas bandeiras, enfim, estavam um pouco sendo abandonadas, eu resolvi me retirar. Continuo com muito contato com pessoas de lá, são muito queridos, mas eu, particularmente, não acho que houve um aparelhamento. Acho que houve, sim, uma colocação de pessoas do Sofla, pessoas que têm capacidade para isso. Enfim, o que vai surgir daí, a partir desse momento, uma nova eleição, a gente não sabe. Mas até o momento, eu acredito que o Sofla é um bom lugar para se estar, se você estiver lá adaptado e em harmonia com o que eles acreditam. Você tem a chance, sim, de propor, de trabalhar. Mas até chega um momento que, para mim, eu me afastei um pouco dessas bandeiras principais. Ou eles talvez se afastaram, ou o grupo deixou para trás algumas bandeiras, enfim, não cabem aqui. Mas eu não guardo ressentimento de nada e acho que é um grupo muito importante. Assim como todos os outros grupos que foram citados aqui, todos os grupos que você vai entrevistar. Portanto, tem pessoas super capacitadas. Perfeito. Eu agora, principalmente que a gente anunciou a posição de neutralidade com o grupo, acho que dá para falar com um pouco mais de conforto. Isso, assim, a verdade é que essa eleição, tentando analisar de dentro, a impressão é que ela é, como eu falei mais cedo, é uma eleição dentro do campo reformista, a hegemonia está aí dentro, as outras forças estão do lado de fora, majoritariamente azul contra verde, com uma agenda semelhante. Mas ela é uma eleição, no final das contas, entre um movimento que está muito isolado, ou isolado, relativamente isolado em relação ao que existia em 2015, que é o Sofla, e uma série de outros grupos que alguns surgiram de remanescentes do Sofla. Só que o que acontece é que o Sofla ainda, apesar de todas as cisões e questões e divergências internas e tal, ele é um grupo que, dá para falar isso com total segurança, é um grupo com a maior capacidade de mobilização do Flamengo, assim, mas eu acredito que ainda, de longe, seja assim, tomado individualmente. Vai ser uma eleição politicamente muito interessante por conta disso. A gente tem volume de um lado e capacidade de mobilização do outro. E desse lado que tem capacidade de mobilização, existe a máquina ali. É uma eleição bem interessante, mas eu vejo, quando eu penso no Sofla, eu penso em capacidade de mobilização. Tem grupos que vão te dizer que tem 400 integrantes, mas na hora ali de fazer o corpo a corpo na eleição, cadê? Onde aparece? Ou na hora de estar levantando, perdendo noite, discutindo emenda, estratégia de conselho, cadê? Esse elemento de entrega, de vamos botar a mão na massa e não vamos ficar discutindo exclusivamente o futebol. A gente teve uma reunião recente nossa, como a gente tem muita gente de fora do Rio, é difícil fazer reunião presencial, a gente faz à distância e tal. E a gente, é sempre bom, a gente acha um bom sinal, isso eu lembro muito do Sofla também, quando você faz uma reunião de 2, 3 horas e não se fala de futebol. Isso eu estou falando no mesmo período que na gênese do Sofla, no tempo da Patrícia Morim. Você fala ali de como transformar o clube. Isso é algo que a gente trouxe para dentro e a gente sabe que outros grupos também têm esse procedimento. Você estava falando da questão do futebol.
O futebol ele tem uma influência, eu acho, no humor de todos, mas eu acho que as questões substantivas da eleição acabam pesando mais. Assim. Eu acho que assim, o futebol, em termos de gestão do futebol, acho que é um grande tema, não necessariamente a posição do time A ou B, como a história do Flamengo, acho que comprova muito bem. Que você pode ser campeão brasileiro e perder uma eleição. Você pode ser campeão de outras conquistas até maiores e perder eleições e sair perseguido do clube. Você pode tudo no Flamengo. Então a gente considera que é uma eleição interessante, teste de mobilização e de ênfase de agenda. E uma eleição também centrada em torno de uma chapa do Landim com algumas personalidades bem fortes ali. E o Lomba, que é uma figura que pesa a favor dele, sendo eu falo como analista aí, o bom trânsito pelo clube. Ele é uma das pessoas que melhor transita ao longo do clube. Mesmo opositores dele têm dificuldade de desenvolver aquela fúria que existia contra o Bandeira em 2015. É difícil direcionar isso contra o Lomba. Eu falo anteriormente, volta um pouco agora. O conceito do narcisismo, das pequenas diferenças. Narcisismo das pequenas diferenças. Que é aquilo, né? Quando você é muito próximo e tem uma divergência, o menor que seja essa divergência, o negócio com proporções muito maiores do que se você tiver já desde o início em campos diferentes. Né? E eu digo isso em relação à chapa verde e azul, né? Que não sei se vai ser verde esse ano, se vai ser azul esse ano, os tradicionais verdes e azuis, é nítido que ali é um narcisismo de pequena diferença. E então, o que tem ali de diferente na forma de pensar o clube, de conduzir o clube, né? Enfim, é muito pequeno. Varia muito pouco de um pouco. Talvez isso assine. Mas eu acho que vai ser interessante. Eu só espero que, assim, por exemplo, algumas questões que estão sendo faladas de lado a lado, quando baixar a poeira da eleição, se votar, existe o comprometimento, vamos votar junto pelo voto à distância. Já vi gente sinalizando que é a favor, até do voto sócio-torcedor, gente que era radicalmente contra, mudou. Eu quero ver esse engajamento continuar para que a gente lute junto por essas transformações. Quem quiser procurar o grupo, vai estar tudo na descrição aí, entrar em contato, fazer o cadastro, e entender do que se trata, mas eu deixo as considerações finais com vocês. Se alguma coisa não foi dita que era para ser perguntada, pode... Bom, como já foi dito anteriormente, o Flamengo da Gente está aberto a qualquer torcedor do Flamengo que queira discutir Flamengo, que queira se sentir ouvido de alguma maneira. Então não importa se você é torcedor, sem qualquer ligação com o sócio-torcedor, com a justiça comercial, ou se você é sócio-torcedor ou membro de qualquer categoria do clube, você é bem-vindo ao nosso grupo. Você pode conhecer nossas bandeiras, vai estar aí descrito, né, diretamente no nossa descrição de como a gente vê o Flamengo, de como a gente vê esse momento do clube. E a gente espera que seja uma eleição limpa, uma eleição, um debate de ideias, e que o Flamengo saia maior desse debate. O Flamengo da Gente vai estar muito atento, já está muito atento nas eleições, e depois dessas futuras mudanças que a gente quer implementar e que a gente acha que o Flamengo precisa que essas mudanças sejam implementadas do ponto de vista eleitoral, do ponto de vista do estatuto do clube. E, no final das contas, a gente quer abrir o clube mesmo, assim, para que o Flamengo seja recebido, que o Flamengo receba todos os torcedores que quiserem ajudar o Flamengo, de alguma forma. E o Flamengo não cabe no Leblon, eu falou isso, o Flamengo escolheu ser popular, é uma escolha nossa, a gente quer retomar essa escolha. E para ser popular tem que ter a participação do povo, do seu povo, né? Do povo flamenguista, do povo rubro-negro. Então, todo mundo é muito bem-vindo e seremos campeões. E eu completaria dizendo que, assim, a gente está de portas abertas para quem quiser entrar, mas assim, nossa declaração de princípios é muito clara em relação à nossa visão de Flamengo. A gente tem lado dentro do Flamengo e a maior parte das lado em relação à identidade do Flamengo. A gente não considera, como existem alguns discursos ufanistas pelo Flamengo, que o Flamengo é um fato da natureza, que o Flamengo é assim porque aconteceu, não é assim. Existe uma luta pela alma do Flamengo. Se você considera que o Flamengo precisa defender sua matriz popular, você está com a gente, você pode conversar com a gente, pode vir, leia a nossa declaração, se você concordar, é com a gente que você tem que conversar. E se você considera que dentro do Flamengo sempre existiu uma luta entre uma espécie de inércia elitista
e uma luta pela defesa da matriz popular por um motivo comercial também, mas por um motivo identitário. Se você considera que existe essa luta e que essa luta precisa continuar a ser travada hoje, como foi travada há 80, 90 anos atrás, venha com a gente. Mas, assim, a gente considera que o Flamengo é o clube, o único campeão mundial do Rio de Janeiro, campeão da Libertadores, multicampeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil, campeão de tudo que você pode imaginar em terra e mar, mas também é um clube com uma história de resistência em muitas frentes. Aqui foi um clube que abrigou gente como Stuart Angel durante a ditadura, é um clube que tomou lado, é um clube que das arquibancadas defendeu a anistia, defendeu a direta já. O Flamengo, isso eu falo com total orgulho, eu não tenho medo de ser perseguido por causa disso, mas o Flamengo teve uma torcida gay, como o Grêmio também teve. Sim. Isso acho que é um motivo de orgulho. Uhum. O Flamengo, quando a vereadora Marielle Franco foi assassinada brutalmente aqui no Rio de Janeiro, isso tem que reconhecer que a diretoria também abriu as portas para uma homenagem, mas foi um clube que levou uma homenagem que eu acho que emocionou todo mundo que acreditava um pouco na visão. Sem entrar em discussão partidária, ideológica. Sem isso. Mas, assim, a gente considera que existe uma luta pela alma do Flamengo. E a gente tem lado nessa luta, e é essa luta que importa pra gente. Se isso quer dizer que, num dado momento, a gente vai olhar para uma disputa política e falar, olha, isso aqui, na realidade, representa mais do mesmo, ou ênfases diferentes de uma agenda de reforma financeira e econômica do clube, estamos juntos. De profissionalização do clube, estamos juntos. Mas a gente não acha que a matriz popular é uma contingência. Não, a matriz popular é a identidade do Flamengo que a gente tem que defender e preservar. Bacana. Então é isso, galera. Obrigado pela atenção de vocês. Cara, agradeço demais a Davi. Valeu. Obrigado, Guilhermão. Obrigado. Tamo junto. Um abraço.